Bom dia, eu me chamo Elaine Krebs, moro em Catuípe, nós moramos em Esquina Neves, no interior de Catuípe, e eu participo do grupo de associação dos orquidófilos de Santa Rosa. Vou compartilhar com vocês a maneira que eu cultivo os meus cymbidiums. O local é este, embaixo das árvores, onde eles pegam o sol e chuva direto. O sol do meio-dia eles ficam totalmente protegidos por causa das copas das árvores. A Laura pode mostrar para vocês a altura das árvores. Tá? E daí durante o dia eles recebem essa luz indireta. Vamos começar então com o vaso. Vamos tirar então a haste floral que já passou. Cortar fora. Tiramos o ferro. Agora então a gente vai frouxar o vaso. Eu geralmente pego um lugar mais baixo, deito o vaso e eu vou apertando. Apertando, esse aqui tá bem firme, olha. Vai apertando, apertando e vai indo. Vai girando e vai apertando. Vamos tentar se já sai. Não sai. Vamos puxar com cuidado para não continuar. O vaso não estava saindo simplesmente apertando. Então eu peguei o auxílio de uma faca e fui devagar enfiando a faca na beirada do vaso e tentando puxar. E agora ele se soltou, olha. Se soltou. Se vocês olharem, as raízes não estão podres. Olha, dá para ver que estão, olha, dá para ver que estão verdinhos. Então o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou plantar assim como ela está, sem cortar raízes, nada, tá? Agora então primeiro a gente vai proceder uma limpeza. Nós vamos tirar todas essas folhas velhas que estão aqui, que essas aqui são só para parar a cochonilha. Tira todas as folhas que estão envelhecidas aqui, vai tirando, tirando. Quando você quer tirar uma folha que você acha que estiver amarelada, você pega ela, puxa a folha, divide ela ao meio, divide e daí você puxa na base, olha. Ela sai para lá e sai para cá. Puxa pro lado de cá. Olha, daí sai a folha inteirinha e fica limpinho. Foi o amigo Gerson que ensinou. Tira todas as folhinhas. Pronto. Agora, então, nós vamos proceder com o plantio. Agora, então, a gente vai preparar a mistura do substrato. Então, vocês vão usar uma medida, pega a medida que vocês desejarem. Eu peguei, no caso, esse vaso. Uma medida de casca de arroz carbonizada. 2 medidas de casca de pinos com carvão, que é do Vandir. Casca de pinos, que é do Vandir. Vocês podem usar o tamanho que vocês quiserem, maior, também é bem legal. E daí uma medida dessa Carolina. Aqui ela tem vermiculita também junto, ó, e tem um pouquinho de casca de arroz, para vocês verem bem, ó. Essa vocês compram em agropecuárias. A casca de pinos com carvão vocês podem pegar o que tiver acessível com vocês. E a Carolina também, vocês vão encontrar em diversos lugares. E uma medida de terra. Terra de mato, terra que vocês tiverem, terra comprada, o que vocês desejarem, conseguirem de terra. Misturamos bem misturadinha essa mistura. Vocês vão ver que vai ficar uma mistura bem leve, bem legal. Bem misturadinha. Feito. Agora então vamos para a escolha do vaso. O vaso precisa ser um pouco maior do que esse. Olha aqui, ó. Esse seria o perfeito. Mas esse vocês não vão encontrar, né? Não vai encontrar esse tamanho, pega um pouquinho maior. Um pouco maior. Não muito grande. Não muito grande para não acomodar muita umidade daí no vaso, tá bom? Então vamos lá. Eu não uso pedra no fundo, coloco o próprio substrato. No caso, esse vaso aqui é muito tranquilo. Olha aqui, ó, eu coloco ela e ela fica. Você pode deixar 2 dedos abaixo aqui, ó, na borda, para quando você colocar água, colocar adubo,
Na primeira vez que você colocar água, já vem tudo para fora. Tá? Acomodou a planta ali, não cortei raiz, não fiz nada. Simplesmente vou pegar e vou preencher com substrato. Se vocês quiserem observar o lado que está saindo brotação, acomoda o lado que não tem brotos. Mas no caso, esse aqui está saindo broto aqui, está saindo broto aqui. Então eu coloquei no meio, tá bom? No meio do vaso. Preenche com substrato, bem preenchidinho, vou acomodando. Vai virando, vai ajeitando. Agora dá uma batidinha. Ó, cresceu bem. Mais um pouquinho. Se vocês verem que tivesse alguma raiz com doença, um pouquinho podre, corta fora. Corta fora e faz o uso da canela. Espalha um pouquinho da canela no substrato. Agora você pode usar um pouquinho de canela, coloca um pouquinho. Nela, um pouquinho em roda. Canela funciona como um cicatrizante, como um natural. Aqui no galinho que eu cortei o raminho ali que eu cortei, posso colocar um pinguinho para evitar que entre doença, ó. No tronquinho que eu cortei ali, ó, pode colocar um pouquinho de canela. Agora, aqui eu tenho o bocache. Esse meu bocache aqui, tenho casca de ovo, torta de mamona, pó de osso. E daí você coloca um pouquinho em torno. Depois, olha, um pouquinho, não precisa ser muito, ó. Pronto, todo em roda. Faz o uso de uma garrafinha com o furo, que fica muito prático para você colocar. Pode dar uma misturadinha. É torta de mamona e pó de osso. Esse é bocache, mas eu compro como bocache. Tá? Preitinho, água e deu. Agora você vai colocar num lugar, então, que pegue sol da manhã de preferência, seja evitado o sol do meio-dia, água e tranquilidade, que no ano que vem as flores estão aí. Também pode usar o adubo foliar, aqueles que vocês quiserem, usam nas outras orquídeas, dão uma regada também. Para doenças, o que eu uso? Para podridão do broto, quando começar, vocês podem usar o Casumim. Casumim, 13 ml por litro de água. Daí, esses fungicidas da Forte também, que vocês encontram nas agropecuárias, é bem legal. Tem fungicida, tem inseticida, porque vocês têm que cuidar que as cochonilhas param nesses espaços. Porque então a gente fala de tirar essas folhas secas, porque é ali que as cochonilhas estão. E se o Cymbidium for atacado por cochonilha, ele não vai florescer. Ele tem muita dificuldade, ele fica atrofiado, tá bom? Então, joia, pessoal, um bom cultivo. Agora, então, nós vamos fazer a divisão de um pé. Esse aqui, no caso, esse lado já tá, olha, já tá bem apertado, né? Então, o que a gente vai fazer? A divisão desse pé. Vamos tirar, então, do vaso. Esse vai sair com facilidade, né? Porque, olha aí. Substrato bastante úmido, ó. Olha as raízes novas, tranquilo aqui. Então, agora nós vamos pegar e vamos tentar só abrir. Vamos ver se ele divide. Só abrindo. Geralmente divide. Olha aí, pessoal. Olha aí. Dividiu. Olha, aqui tem bastante raiz. Olha. Esse substrato tá segurando bastante umidade, ó. É bem jóia a gente ter aberto, ó. O substrato que tá segurando bastante umidade. Vamos fazer, então, a substituição desse substrato. Aqui uma muda, bem legal, ó. Vamos limpar ela bem limpinha. Aqui outra mudinha, tira esses batatinha velha. Tira as batatinhas velhas, ó. Ó, tá com a raiz bastante danificada esse Cymbidium, ó. O substrato que eu usava antes segura bem mais umidade, ó. Ó. Tá abrindo bem, ó. Vamos fazer a divisão. Abrindo bem, limpa bem direitinho, ó. Olha aqui, ó. Vamos tirar esse bulbo aqui, vamos tirar. Só torce que ele sai e esse nós vamos deixar. Daí vocês fazem uma boa limpeza. Tira todas as palhinhas bem direitinho. Corta essa tesoura que não é legal. Corta.
pegar uma tesoura melhor. Deixa bem limpinha. Olha, já tá vindo brotinho novo. Cuida daí para não quebrar. Tira todas as raízes que estão podres. Que tem bastante raiz que tá. Muita umidade nesse substrato. Já é um substrato velho, ó. Vocês podem notar, ó. Muito velho já. Aqui também, gente. Acho que nós vamos deixar tudo isso. Deixa um só. Aí. Agora, então, a gente fez uma lavagem nas raízes. Vocês vão embaixo de uma torneira e lavam. Daí vocês conseguem ver com clareza quais as raízes que estão ainda podres. E essas daí, então, vocês cortam fora. Olha aqui, ó. Dá bem para perceber as raízes que estão apodrecidas, né? Então, a gente vai deixar esses aqui de lado e nós vamos fazer o plantio dessa muda aqui, ó. Vamos observar mais onde tiver raiz podre. E daí vamos cortar fora essas raízes que ainda estão aí, ó. As mais estragadas, ó. Corta fora. Bem tranquilo, ó. Tem mais as outras que estão brotando não, aqui, ó. Vai tirando. Tira todas essas que estão podres, né? Tirou. E agora as outras, ó. Essa aqui ainda tá podre. Pedaço podre, vamos tirar. Olha. Agora que funciona bem a nossa canelinha. Vamos dar uma passadinha de canela nela. Um pouquinho de canela nela, bem tranquila. Agora nós vamos pegar o nosso vasinho de cimbídio. Um vasinho que, esse aqui já foi utilizado, então o que vocês fazem? Lavam muito bem o vaso. Essa borda também embaixo, evitando que fique cochonilha, né? Vamos plantar a florzinha. Pega aqui. Broto velho aqui. Esse acomoda as raízes, bem acomodadas. Encosta no vaso o broto velho. O crescimento dela vai ser para cá, tá? Encostou direitinho ali. E vamos então com o mesmo substrato. Preenchendo devagarinho. Dá uma balançadinha. Cuida daí que as raízes vão ficar bem acomodadas. Eu não aperto muito. Fica bem firmezinho, mas não precisa apertar muito. Batidinha nela. Vamos deixar também o espaço que quando vocês colocarem a água. Se vocês notarem que a planta ficou muito frouxa, coloca uma estaquinha e amarra. Não é legal que ela fique balançando, porque daí ela não vai pegar. Quando as raízes vão começar a se desenvolver, ela balança e já morre as raízes de novo. Então vamos com o nosso adubinho aqui, tortinha de mamona, uma camadinha em torno. Tá prontinho o nosso vaso. Água e lugar tranquilo, tá? Então aqui vocês viram que eu fiz a divisão de uma muda. E tava o vaso muito cheio, né? Fiz a divisão, vamos cortar todas essas folhinhas bem direitinho, para que vocês possam observar que não tenha cochonilhas, né? No caso, até essa aqui já daria para tirar. Vou tirar ela também. Aqui eu vou jogando tudo no chão porque eu tô aqui fora, mas sempre tem um lixinho perto para já ir colocando esses resíduos num lixinho. Prontinho, água e tá pronto. Vamos torcer que logo dê floração de novo. Pessoal, então vocês viram que acontece a sobra desses bulbos, que eram os bulbos velhos. Então vocês vão fazer a limpeza deles, corta direitinho as raízes, limpa as palhinhas, podem lavar. Aqui, corta as raizinhas, porque já estão tudo meio podre. E daí vocês vão colocar num vasinho com areia. Aqui tem só areia. Tá sujo porque já tava lá no chão para brotar, tá? Meio ano já vai estar assim. Meio ano, talvez mais, talvez menos. Olha aí, ó. Tá? Agora o que acontece? Vocês vão fazer o replante num vasinho pequeno. Olha, só areia. Ó, cuidam de deixar a areia molhadinha, né? E quando ver já vai estar o brotinho, tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o plantio. Vamos colocar o substrato no vasinho. Vai faltar substrato, mas para vocês verem, vai ser muito tranquilo, tá? Olha aí, vamos acomodar bem na calma a plantinha ali, ó. Vai faltar substrato, mas dá bem para vocês verem, ó. Plantadinha. Pode encostar bem na beiradinha do vaso, só cuidam para vocês não danificarem essas raizinhas novas, né? Se a gente bater, ela já para de crescer. Então vem com cuidado, coloca ela no vasinho, preenche com substrato
E daqui 6 anos, essa aqui tem que ter paciência. 6 anos para dar florzinha. 5 a 6 anos. Mas tá aí, a gente não coloca fora nem os bulbos que é dar para uma amiga presentear. Já tem a mudinha também. Talvez uma dúvida que surge para vocês agora é quando então fazer o replantio desse novo vaso. No caso, esse vaso tá cheio para esse lado não, teria espaço. Mas nesse lado tá cheio. Então o que eu quero fazer? Eu vi que tá saudável, tá tranquilo. Eu simplesmente vou trocar de vaso. Vou pegar e vou colocar no vaso maior. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de abrir tanto. Eu abri até aquele para vocês verem, porque era uma planta que estava um pouco feia, que a gente viu que as raízes estavam podres. No caso, essa aqui está bem saudável. Então o que a gente vai fazer? Vamos escolher um vaso um pouco maior. Ó. Vamos colocar nesse vaso. Olha, bem tranquilo, na altura. Vai ficar um pouquinho maior, se vocês quiserem ver bem, ó, um pouco maior, tá? Então agora a gente vai tirar aqui, que eu acredito que vai ser fácil. E vamos colocar nesse vaso. Nela. Se vocês tiverem a planta um pouco úmida, às vezes é melhor. Difícil de sair também. Agora vai sair. Olha, vocês viram que planta saudável, raiz saudável. Olha aí. Né? Olha, o mesmo substrato que eu uso agora. Eu comecei a usar esse substrato no ano passado. E eu vi que o resultado é bem interessante. Tá, vou ter que colocar um pouquinho no fundo. Olha, ficou muito funda. Tem que colocar um pouquinho de substrato embaixo. Tiramos devagarinho. Também não vou mexer nas raízes, né? Não tem necessidade. Pegando aqui nosso substrato, nós vamos colocar um tanto no fundo. Um pouquinho mais. Pronto. Agora nós vamos acomodar a nossa planta. Vocês viram que aqui tá sobrando espaço, né? Então vamos encostar ela nesse lado do vaso. Aqui tem uma raizinha que até subiu, ó. Vamos colocar ela para baixo. Tá bem tranquilo ali, tá? Agora nós vamos encostar aqui no vaso e vai fazer o Poderia até tirar bem as palhinhas, olha, eu não tirei bem. Vocês tiram bem as palhinhas, fazem bem na calma, tiram bem as palhinhas. E agora a gente vai preencher. Segurando nesse lado e vamos fazer. Preencher bem. É bem legal o auxílio de uma caneca, de uma jarra, para que daí vocês com uma mão conseguem segurar a planta bem direitinho aqui, para que o substrato enche desse lado, ó. Vai ajeitando com a mão, bem ajeitadinho. Usa uma luva se vocês não quiserem ficar com a mão toda encargoada. Muito tranquilo, tá? Vamos preencher bem direitinho. Olha. Feitinho. Olha aí. Planta transplantada, sem abrir, só para o vaso um pouco maior, que já vai dar o espaço para brotação. Pouquinho de canela que eu gosto. Funciona já como um... E o nosso, a tortinha de mamona, o pó de osso aqui. Aí, ó, em torno, ó. Aí o bocache que já vai. Pouquinho em torno de toda ela, né? Água para ela e prontinha. Essa planta é certa que vai florir, porque ela não foi mexida nas raízes. Quando você abre tanto quanto eu abri aquela outra, ela pode no primeiro ano não vir a florir. Gente, eu desejo a vocês um bom cultivo e continue comprando mudas do São Sebastião, lá com a Michele. Muito tranquilo. Beijo grande.